Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco a respeito dessa pecinha aqui que eu produzi. Ela é um suporte de pilha, onde eu uso ela para guardar cerca de 6 pilhas, mas tem um motivo pelo qual eu faço isso e nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais a respeito. Ok, eu tô gravando esse vídeo um pouco meio sem roteiro, mas eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu tô produzindo essa pequena peça aqui. Tá? Como foi apresentado, isso daqui é um pequeno suporte de pilhas, tudo bem? Onde eu guardo as minhas pilhas aqui dentro, tá? E tem um motivo pelo qual eu estou fazendo isso, que é com relação à medição de massa para a gente estimar as condições de ação que o nosso projeto vai precisar usar, o nosso pequeno robô gripper. Isso porque eu estava pesquisando aqui na internet e parece que eu quero fazer uma simulação um pouco mais próxima do que poderia ser. Aí tá, vamos voltar um pouco mais lá no nosso problema, né? Você precisa resolver a questão de organização do depósito de bebidas. Foi destinado a você construir um robô para poder executar essa tarefa. Só que acontece que você vai esbarrar na seguinte questão: qual a massa que eu preciso mover para que eu consiga dimensionar adequadamente o meu robô? Então, assim que a gente esbarra nessa questão, a gente já está começando a definir condições de projeto para o sistema que a gente vai produzir. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o seguinte: como é tudo uma simulação, fui pesquisar na internet quanto que pesa uma caixa de cerveja, né? Eu vi que pesa por volta de uns 20 quilos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar exatamente esse peso e vou colocar ele 100 vezes menor e tentar atingir cerca de 200 gramas. E para eu conseguir atingir esse peso, se eu fizesse somente a caixa, eu iria gastar muito filamento na minha impressora 3D. Só que para eu conseguir colocar um pouco mais de massa dentro da caixa, eu pensei que um ótimo suporte seria as pilhas. Essas pilhas, elas pesam cerca de 20 gramas cada uma, nós temos 6 pilhas, então já vamos ter 120 gramas. Mais o peso da caixa, com preenchimento, a gente vai chegar próximo dos 200 gramas para a gente poder trabalhar. Isso vai servir bastante para a gente conseguir delimitar várias questões no nosso robô, porque a pegada da garra ela vai ser bem determinante do quanto de força você precisa aplicar lateralmente para você conseguir fazer a pega dela de maneira adequada, para que ela fique firme naquela posição. Além disso, questões como dimensionamento de motor, elas podem ser bem importantes, sabe? A movimentação que ele faz, o arrasto dele no chão. Então, você entender o objeto que você está trabalhando é de grande importância para que você consiga, de alguma forma, estar viabilizando o movimento do robô. Bem, essa caixinha aqui, eu fiz ela no Fusion, né? Tentei deixar ela com um aspecto um pouco mais de caixote de madeira, certo? E se vocês forem notar aqui, dá pra gente perceber que ela tem algumas entradas, algumas pequenas ranhuras assim na lateral, né? Para poder se assemelhar bem a um caixote de madeira assim antigo, sabe? Achei que ia ficar bem legal esse design para poder fazer. A gente pode ver aqui que ele tem uma pequena entrada para a gente conseguir colocar as nossas pilhas, sabe? As pilhas elas são encaixadas aqui. Aqui em cima eu ainda não coloquei, mas vai uma entrada de parafuso para a gente poder prender eles aqui, evitar da caixa de alguma forma se mover e na hora que for realizada a pega da garra, isso aqui acaba saindo, né? E tudo bem, isso aqui realmente parece ser uma caixa bem simples. Nós temos a dimensão de área de 50 mm por 50 mm e altura de 55 mm. O seu volume também é importante a gente trabalhar com ele, porque primeiro que da área a gente precisa saber como que a garra vai se posicionar ali. Então você saber até onde a garra estica vai ser importante na hora de você fazer todo o dimensionamento dela. Além de que precisa ter uma certa altura, porque o sensor ultrassônico que vai fazer a detecção da distância que a caixa está para poder realizar o glitch da garra,
precisa ter uma altura que seja visível a esse sensor. Aqui eu acho que ele não é tão alto, mas eu vou tentar resolver isso colocando tipo uma plaquinha na frente para poder identificar quando que o robô ele vai fazer a pega da garra. Ok, então eu imprimi essa pequena caixa de pilhas, que na verdade está sendo a simulação da nossa caixa de bebidas em versão 100 vezes menor. Eu pesei ela e a gente está batendo praticamente 200 gramas, né? E é claro que também quando a gente for fazer os nossos cálculos, a gente precisa considerar algum fator de projeto. Então não vou trabalhar com 200 gramas, eu devo trabalhar com algum fator de multiplicação que seja 25% maior, 20% maior. No próximo vídeo eu vou detalhar melhor qual que eu vou utilizar. Também não acredito que tenha muitos fatores de segurança de projeto para esse tipo de questão, mas eu acho que vou tentar trabalhar por volta de 1,20, 1,25. Então devo usar uma massa de projeto de 240 gramas, porque tudo que a gente faz tem um certo nível de falha. Então a gente não pode garantir que 100% daquilo que a gente está medindo vai ocorrer na realidade. Isso é engenharia. Então a gente precisa ter alguma segurança do que a gente está trabalhando. Afinal, nesse contexto, eu estou tentando considerar que isso daqui seria uma caixa de cerveja com o máximo de peso de uma caixa. Então estou tentando utilizar uma condição limitante, né? Porque se eu estou fazendo um projeto onde ele aguenta pegar o máximo de carga, isso significa que ele consegue pegar todas as outras caixas. Mas a gente também precisa ter um fator de segurança para caso, por exemplo, apareça uma caixa de vinho mais pesada e ele pese 220 gramas, né? Então, isso pode ser importante. Bem, então nós temos isso, né? A nossa caixinha já está delimitada com relação ao seu volume e com relação à sua massa para a gente poder estar trabalhando. Então isso daqui já é muito importante, além do material que eu estou usando. Aqui eu estou utilizando um PLA básico mesmo, branco gesso, e é mais ou menos sobre isso que eu vou precisar tratar mais nesse vídeo. Assim, eu queria poder estar gravando um pouco mais, só que acontece que eu atrasei. Isso porque eu tive muitos problemas fazendo a impressão disso daqui. O que acontece? Eu comprei uma impressora 3D, que é a Acrylic Ender 3 SE. E assim, eu já cheguei a trabalhar com a Acrylic várias outras vezes, só que eram versões um pouco mais antigas. Se não me engano, eu trabalhei com a V2 e a V3. E o filamento que eu estou acostumado a trabalhar é o ABS, não o PLA. Então, assim, o PLA eu já cheguei a trabalhar algumas vezes há muitos anos atrás, mas eu quis tentar começar a trabalhar com PLA, né, porque ele tem menos dificuldades na impressão, faz menos warping, se não me engano, que é a tendência do material descolar da mesa. Então, eu estava querendo poder trabalhar com um material novo, né, que fosse um pouco mais prático e fácil de estar utilizando. Aí, resolvi utilizar o PLA, só que, bem, o que acontece? Eu não tenho muita experiência com isso, nem com essa máquina. E quando eu fiz os testes no primeiro filamento, que foi o que veio dentro da Acrylic Ender 3 SE, foram muito bons. Era um PLA limpo, ali estava sendo utilizado, imprimindo muito bem, já dentro das configurações da própria máquina. Só que eu percebi que se eu utilizasse um filamento, mesmo sendo o mesmo material, eu ia ter dificuldades. Acontece que, bem, já é um tipo de coisa que eu espero que aconteça, porque cada fornecedor usa sua própria fórmula química na hora de fazer o filamento, então isso tem algumas mudanças, só que eu não estava imaginando que, por exemplo, a máquina ela seria muito sensível a essas mudanças, sabe? Porque até então eu usei máquinas mais antigas, então era de se esperar que a mudança do filamento fosse muito mais sensível, eu não esperava que fosse tanta para o mesmo material. Então assim, eu fui utilizar o filamento desse daqui, que é o branco gesso, e o que eu percebi é que ficava com um aspecto um pouco mais derretido do que eu gostaria na superfície. E isso estava me incomodando um pouco, fora outras falhas que eu estava observando, que os gaps entre a parede e os furos aqui estava me estressando um pouco mais. Então o que eu fiz? Eu comecei a partir para uma série de testes para poder tentar calibrar a máquina no filamento novo que eu comprei. E, bem, parece que o branco gesso, especificamente, essa cor para o PLA,
ela recebe o aditivo do óxido de titânio, se eu não me engano, ou dióxido de titânio, que é o que dá pigmentação branca em muitos materiais, como tinta, protetor solar e plástico, né? Só que parece que esse aditivo sendo adicionado não é muito uma questão do fornecedor, e sim da fórmula química dele. Isso significa que pode ser que ele dê um pouco mais de extrusão do que o normal e crie um aspecto um pouco mais derretido, e você também não consiga fazer camadas mais altas para poder imprimir mais rápido. Então eu estava tentando entender um pouco dessas questões enquanto estava tentando fazer uma série de testes e calibrando a impressora para poder fazer essas coisas funcionarem. E normal, eu já fiz muitas impressões assim que me deram várias dores de cabeça antes de eu começar a fazer alguma coisa, né? Só que por que eu estou relatando isso? Eu estou querendo entrar num ponto que é a frustração com relação à imprevisibilidade. Isso porque o que acontece? Eu tive que fazer uma série de testes até eu chegar numa qualidade que fosse satisfatória para eu já estar começando a imprimir outras coisas sem me preocupar no futuro. Só que a minha ideia inicial não era estar calibrando a impressora, sabe? A minha ideia inicial era colocar as coisas para imprimir sem qualquer problema, já comprando um filamento de qualidade, sabe, para deixar as coisas rodando, já tinha algo dentro do software da Acrylic próprio para isso. Então, eu não queria ter muita dor de cabeça. E até porque eu estou fazendo esse projeto e estou gravando vídeos, então eu já tenho uma sequência de responsabilidades para poder tratar. Tanto que o assunto que eu queria tratar nesse vídeo era alguns cálculos a respeito da pega da garra e do atrito e outras questões do material. E não necessariamente está falando somente dessa caixa e do que aconteceu enquanto eu estava imprimindo. Aí o que acontece? Eu fui fazer a impressão dessa caixa e depois de uma série de testes, uns 3 testes reproduzindo a mesma coisa, eu percebi que eu já estava entrando num outro momento. Então, na minha cabeça, o meu planejamento era: eu vou imprimir essa peça, né? Vou testar se funciona. Se não funcionar muito bem, eu faço outra, talvez porque a questão fosse o encaixe. Geralmente eram esses problemas que eu estava pensando que iria dar. Tá muito apertado, muito folgado. E depois eu iria pegar e fazer os cálculos que eu precisava fazer. E depois eu iria fazer um roteiro, gravar o vídeo e tal. Então eu já tinha essas coisas mais planejadas para eu poder estar executando. Mas no meio desse caminho, o meu problema que eu pensei que seria com relação à tolerância, meu problema começou a ser relacionado à calibragem da máquina. E quando você está desenvolvendo um produto, isso é muito comum. Aparecem vários imprevistos que você precisa resolver eles, só que você não sabe qual é a duração deles. Então, até a sua cabeça se tocar de que você precisa fazer um outro planejamento e que aquilo que você planejou vai ter que atrasar um pouco mais, demora. Então, assim, eu só fui pegar para sentar e relaxar quando eu já estava, sei lá, no 5º teste, talvez, porque eu já estava percebendo que meu objetivo não era mais fazer a peça e depois fazer os cálculos para poder gravar o vídeo. Eu já estava percebendo que o meu objetivo ele tinha se tornado ir testando a peça até eu atingir uma qualidade aceitável. E isso frustra um pouco, porque esse tempo, esse lapso entre você ter percebido isso, sabe, e o que você estava fazendo antes, gera uma certa frustração. Você fica um pouco ansioso porque você tinha uma atividade e ainda tem essa atividade para fazer e você sabe que isso daqui está tomando seu tempo. E você começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso de que o tempo está passando, você tem outras responsabilidades, outras coisas mais importantes para fazer e você não está fazendo isso, porque o que você está fazendo no momento está tomando seu tempo. E olha, isso é super normal. A questão é o quão rápido a gente consegue perceber que isso daqui se tornou a nossa atividade primária para poder ser resolvida, para depois a gente fazer as outras coisas. E olha, eu tenho anos de experiência em desenvolvimento de produto, criar projeto e sempre esbarro nessas coisas. Hoje um pouco menos, mas lembro que no começo isso acontecia com muita frequência,
porque sempre acontece algum pepino, sempre tem algum incêndio ali para poder apagar e você precisa se virar com aquilo, sabe? Só que você sabe que você ainda tem um objetivo principal, você ainda está correndo atrás de alguma coisa e isso é normal. É normal e a questão é a gente poder tentar aceitar um pouco mais que, olha, o que você está fazendo agora precisa ter foco nesse momento e o que a gente vai fazer depois tá lá. Então, assim, um tipo de dica que eu acho que pode ser muito interessante quando a gente começa a trabalhar em alguma coisa e desenvolver ela ao longo do tempo, para poder evitar esbarrar nesses problemas, que é muito mais uma questão mental do que necessariamente uma questão de imprevisibilidade, porque isso sempre vai ocorrer, eu já considere que isso vai ocorrer mais de uma vez, mas trabalhar essa questão na cabeça enquanto você desenvolve um projeto é mais interessante. Então, assim, a minha recomendação é escrever. Isso por quê? Se a gente escrever de maneira organizada o que a gente vai fazer, não precisa ser num pedaço de papel, pode ser no Excel talvez, num Planner, né, a ferramenta de gestão que você utiliza, pode ser num bloco de notas, tanto faz. A gente já saber as tarefas que a gente precisa fazer já facilita um pouco. Aí, ok, vamos colocar no papel que surgiu esse problema. A gente já identificar isso de uma maneira inicial já ajuda muito na hora de você estar olhando as tarefas que você precisa fazer e entender que aquilo dali vai tomar um pouco mais do seu tempo. E incluir aquilo dali agora como uma tarefa principal, algo que você precisa fazer. Senão você vai ficar imaginando que aquilo dali é algo que está te atrapalhando, que é uma pedra no seu sapato e que isso vai estar te dificultando muito mais do que te ajudando. Mas é um processo natural. Afinal, se vocês forem ver nas imagens, o meu tipo de impressão, ele ainda não ficou 100% como eu gostaria, 100% perfeito, mas ele melhorou muito desde quando eu comecei. Então, a gente não pode dizer que aquilo dali estava me atrapalhando, aquilo dali, na verdade, estava me ajudando, porque eu precisava passar por essa dificuldade, eu precisava entrar dentro desse problema. Só que, na minha cabeça, eu estava considerando que isso não estava no meu projeto, isso não estava na minha questão. E a gente pegar isso e colocar em algum objeto visível ajuda a encaixar isso na nossa cabeça, que agora isso faz parte do processo. Então, dentro do meu cronograma, eu deveria ter colocado produzir a peça, ver que errei, fazer testes para poder calibrar a máquina e depois partir para cálculos, gravar o vídeo e criar as outras coisas que eu precisava fazer. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo, né, porque eu queria estar gravando outras coisas aqui, mas em decorrência do tempo eu tive que produzir um conteúdo um pouco diferente do que eu estava imaginando. É tentar trazer a ideia de que ser projetista, entender de projeto, você precisa ter uma boa organização mental, não só no sentido categórico, ou não só no sentido de você metrificar as coisas, entender o planejamento, mas no sentido um pouco mais emocional, de que você ter essa organização de uma maneira visual, ela vai refletir um sentimento de adequação das suas tarefas, e você vai ficar menos ansioso enquanto faz isso, porque você quer resolver logo as coisas, só que a resolução desse problema que apareceu exige paciência, e isso que a gente tem que tentar buscar quando a gente desenvolve alguma coisa. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou tentar fazer no próximo vídeo alguns cálculos a respeito da pega da garra, né, e tentar já começar a fazer um desenho um pouco mais próximo da realidade, né. Então eu vou mudar um pouco do esboço do projeto que eu fiz inicialmente e vocês vão me acompanhar enquanto eu estiver fazendo esse raciocínio. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, compartilhe com os amigos e se você tiver alguma coisa a acrescentar, comenta também. Eu vou ficar muito feliz em ouvir sua opinião. Valeu, tchau, tchau.